Irmão, nós temos que saber o que é o novo nascimento. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele chega para os seus discípulos. Depois da ceia, ele faz algo diferente. Está explícito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Ele diz assim, versículo 4: levantando-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar com a toalha com que estava cingido. Geralmente o judeu, ele usava sempre uma toalha que era particular de cada um. E ele lavava as mãos sempre antes de alimentar, e tinha essa toalha extra, era uma toalha sempre limpa para enxugar as mãos e o rosto. E Jesus, ele pega, ele cinge o seu corpo com essa toalha. Essa toalha era íntima dele, por isso que o versículo ele mostra duas vezes, e Jesus senta para limpar os pés do seu servo. Outra coisa, presta atenção em lavar os pés. No povo daquela época, geralmente os servos lavavam os pés dos reis, os seus reis, lavavam os pés com todo carinho e enxugavam os pés do seu rei. E Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lava os pés dos seus discípulos. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Informação para a igreja do Senhor: humildade. Jesus, ele lava os pés dos discípulos, e era para ser ao contrário. Pedro entendeu a mensagem, mas não entendeu o que Jesus queria passar. Pedro diz para o Senhor: não, o Senhor não pode lavar os meus pés. Pedro entendeu quem era Jesus, quem é Jesus, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, ao qual deveríamos nós lavarmos os pés dele, não ele lavar os nossos pés, porque ele é o Rei máximo. Então Pedro, ele entende, mas Jesus fala para Pedro: se eu não lavar os seus pés, não terá parte comigo. E Pedro entende: Senhor, não lava só os meus pés, mas também lava a minha cabeça, e lava-me. Então Jesus vê que Pedro entende, e Pedro sabia que ele não podia perder a parte com o Senhor. Jesus, ele passa uma informação para o crente. João 13, versículo 13, o nosso mestre diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Versículo 14: ora, se eu sou o Senhor e mestre, vos lavei os vossos pés, também vós devereis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos deixei por exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também uns aos outros. Irmãos, o crente tem que aprender a descer, a ser humilde. Muitas pregações, muitas palavras são ditas na igreja para os crentes em Cristo Jesus, mas muitas dessas palavras são de exaltação própria, colocando o homem no centro do culto, do centro das atenções, mas na verdade o centro é o nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo mostra a excelência da humildade que ele tem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele desce e ele, como rei, lava os pés dos discípulos, e ele dá um aviso para os discípulos: assim como eu vos lavei, sendo mestre de vocês e rei, assim vós lavais os pés uns dos outros. Irmão, temos o que dentro da igreja? Crente brigando com crente, crente disputando com crente, um orando para ficar com o lugar do outro, discórdia, briga, contenda. É crente querendo dominar algo até do ímpio, olhando para o ímpio e dizendo que Deus tomará algo dele e dará ao outro.
buscando alguns textos, como Israel invade Canaã. Irmão, aprenda uma coisa: as profecias de Israel não é para você. A nossa profecia está entregue por nosso Senhor Jesus Cristo, e ela está bem explícita, dizendo: buscai antes o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, o foco principal é o reino do Pai. Tiago e João pegam tem um pensamento errado do Senhor, e eles vêm e fazem um pedido ao mestre: mestre, quando chegares no seu reino, podeis assentar um à sua direita e um à sua esquerda? E o Senhor Jesus Cristo olha para ele e pergunta: podereis beber o cálice que eu bebo? E Jesus fala para ele: isso compete unicamente ao meu Pai, sentar à minha direita ou à minha esquerda. Mas ele diz assim: podereis beber o cálice que eu bebo? E eles responderam: sim, Senhor, podemos beber o cálice. Mas eles não sabiam qual era o cálice. O cálice era a morte, e todos os apóstolos morreram, exceto João. Mas Jesus falou: certamente bebereis o cálice que eu bebo. Mais uma vez, Tiago e João diz, os samaritanos rejeitam o Senhor Jesus Cristo, e Tiago e João diz assim: Senhor, quer que façamos como Elias? Oramos ao Deus Todo-Poderoso e Ele mandar raio do céu e consuma todos. E Jesus fala, olha para ele e diz: vocês não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para destruir o homem, mas vim para dar vida e vida em abundância. Irmãos, Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é humilde e nos ensina a humildade, a mansidão, não a disputa, não as guerras, não os posicionamentos, não ser melhor do que os nossos irmãos, não querer as bênçãos que é dos outros, não invejar. Então, irmão, nós temos que ser diferentes. E nós, servos, Jesus aponta numa outra direção. Ele mostra os fariseus que gostavam de orar em pé nas praças para aparecer, para se mostrar, e gostava dos melhores lugares. E Jesus fala para que nós não sejamos assim. Eles gostavam de vestir as melhores roupas, gostavam de ter os melhores lugares, mas nós, como servos, não poderíamos ser assim. No Pai Nosso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensina assim: orai pelos vossos inimigos e orai também pelos que vos perseguem. Porque se orares pelos vossos amigos, que galardão há de ser? Os publicanos também fazem, Publicano, no caso aqui, é o ímpio. Então, Deus está nos ensinando a ser humilde, a ser pequeno. E aí eu pergunto: irmão, você tem ido para a igreja para adorar o Deus Todo-Poderoso ou para ser adorado? Você está indo para a igreja buscar a face do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Ou você está indo para aparecer ou para fazer algo para que os outros notem quem é você? Irmão, se você estiver fazendo isso, irmão, nós temos que entender que o nosso galardão não está nisso, e nós não seremos salvos. Irmão, o Senhor Jesus também pega uma parábola e ele mostra duas pessoas orando no templo: um publicano, pecador, e um fariseu religioso que seguia a lei de Moisés. O religioso dizia: Senhor, obrigado por não ser como esse publicano, pecador, e fazer coisas erradas. Sendo que o publicano dizia: Senhor, nem levantando a cabeça ele levantava para olhar para cima e dizia para o Senhor: Senhor, não sou digno de estar em sua presença, mas eis-me aqui, Senhor, limpa a minha vida, me salva, me restaura. Irmão, em nome do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo disse que o publicano desceu justificado, mas o outro não. Por isso que ele diz: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, guarde essa mensagem no seu coração. Irmão, lavar os pés do seu irmão não é literalmente que você senta e lava os pés. Eu pergunto para você: será que os famosos pregadores, pastores, pessoas muito importantes que andam no carro de luxo, ou até mesmo nós, será que nós abaixaríamos e lavamos os pés de um mendigo, de um pobre, bem andrajoso, pessoas simples? Será que faríamos isso? Será? Irmão, então vamos focar unicamente
especificamente no nosso Deus e na transformação da nossa pessoa. Ser humilde, ser humilde é seguir a Cristo, é ser imitador do Senhor. Nós temos que imitar o Mestre. E ele falou para os discípulos para que eles também fizessem isso. Irmão, cessar as disputas dentro da igreja. Muitas palavras, muitas pregações e profecia são antropocêntricas. Ela tem um homem no centro das atenções. Ela diz que você tem que ser cabeça e não cauda. Irmão, em qual momento Jesus falou isso para você? Quando ele diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, com o que há de salgar, para mais nada presta. Ser salgado, irmão, é ser arrogante, soberbo. Irmão, a palavra de Deus diz, né? Muitas pessoas dizem: Deus nos chamou por cabeça e não cauda, usando alguns textos do Antigo Testamento, mas foca no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus te chamou por cabeça e não cauda. Então você está querendo dizer que você é mais importante e os outros é menos importante. Os outros têm que comer o pão que o diabo amassou, os outros têm que ser o último, os outros têm que te servir. Você não nasceu para servir, você nasceu para ser servido. Irmão, a informação está errada. Irmão, nós temos que ter compaixão do próximo, amar ao próximo, abraçar, orar, ensinar, pregar o evangelho da salvação e saber de uma coisa: quem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Jesus, ele mostra assim, e ele diz assim: façamos o homem. Irmão, até aquela pessoa que nós discordamos do entendimento, dos modos das pessoas viverem, elas também foram feitas imagem e semelhança de Deus. Irmãos, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principado, contra potestade, contra espírito maligno, contra hostes espirituais da maldade, como está explícito em Efésios. Irmão, então nós temos que focar de uma forma diferente. Nós temos que tirar a atenção do nosso eu. Briga por cargos, briga por importância dentro da igreja. Meu Deus, isso não está dentro do chamado do Senhor Jesus Cristo. Você tem que exercer uma função na casa do Senhor, focando no reino. E depois disso, nós entregaremos e seremos todos servos. Irmão, sejais servos para ser salvo. Se eu e todos nós conhecemos todo homem que se exalta na Bíblia, foram abatidos. Irmão, Deus acima de tudo e de todos nós. Nós somos apenas servos. Pastores, não se soberbeçam. Diáconos, presbíteros, façam o trabalho que vocês vieram para fazer. Conselho, sirva a ceia com santidade. Busca o Senhor com sinceridade. Pastores, apacenta, não machuca, não bate, não expulsa. Presbíteros, anciões, aconselhe, oriente, ensine, ore. Diáconos, sirva a ceia do Senhor, santifique a ceia, santifique-se assim mesmo, porque é o corpo de Cristo. Obreiros, trabalhem incessantemente para salvar os servos para o reino. Evangelista, saia e ganha almas para Cristo, mas não jogue fora. Irmãos, doutores, ensine, oriente, ensine a ser servos e tira toda a disputa, que ela não provém do trono do Pai, não provém de Deus. As disputas começam no reino dos céus, com Satanás. E é ele que implanta as disputas. É ele que incita homens para incitar o foco errado dentro da casa do Senhor. Ele ensina pessoas disputarem com pessoas ignorarem as outras.
como é explícito diversas vezes nos evangelhos, na Bíblia. E em 1 Coríntios, lá até na ceia mesmo, nós vimos os mais nobres sendo humilhando os mais inferiores. Irmão, então seja servo para que sejais salvo. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.